Então vamos lá, cidades criativas, né? É, eu vou estar falando para vocês um pouco a respeito desse conceito de cidades criativas, como que a criatividade ela pode ser um impulso para a economia, para o desenvolvimento econômico e para o desenvolvimento urbano sustentável, principalmente, que é uma das premissas aí da, da teoria das cidades criativas, de todo esse estudo que está envolvido aí com as cidades criativas. Esse é um tema que eu gosto muito, que eu particularmente sou apaixonado. Então, assim, eu espero que agregue muito a vocês e que vocês fiquem apaixonados por esse tema, assim como eu. Mas quem sou eu, né? Quem é esse cara aí? Eu sou o Carlos, eu sou formado em Ciências Contábeis pela UFMT, e desde o meu TCC eu já estudava o ecossistema empreendedor aqui da cidade. O meu TCC foi a respeito de como está o ecossistema empreendedor aqui da cidade para a estruturação de startups, que são empresas que têm algumas particularidades, que têm um foco no problema, que tem a questão da escalabilidade e tudo mais, e que tem também uma pegada muito forte na questão da inovação. Então, assim, desde a minha graduação eu já trazia aí essa pegada de trabalhar com inovação, de ter esse interesse pela área da inovação. E foi assim que, dentro das possibilidades, eu ajudei a criar o Núcleo Criativa, que é o núcleo da Ativa Incubadora de Empresas. A Ativa é uma incubadora que ela atua por todo o estado de Mato Grosso, e eu sou gestor do núcleo aqui de Rondonópolis, já vai fazer uns 2 anos que eu estou como gestor aqui. E o que é uma incubadora, né? Uma incubadora é um termo comum até na área do empreendedorismo, mas nem todo mundo conhece profundamente. É um espaço onde a gente abraça esses potenciais empreendedores e empresas em estágio inicial. Então, assim, é um espaço onde o empreendedorismo e a inovação estão sempre presentes. Então, foi nesse momento que eu me descobri aí um ator da inovação, e foi nesse rolê de trabalhar numa incubadora que eu cheguei no que eu conheço como cidades criativas. Por quê? Quando se trabalha com inovação, se percebe que ela não é algo que surge isoladamente, assim, mas ela é fruto da interação de diversos atores. O conjunto desses atores é o que a gente chama de ecossistema de inovação, ecossistema de empreendedorismo. Então, chega um momento que você, trabalhando com inovação, você descobre que você é um ator desse ecossistema e que você depende desse ecossistema. O termo ecossistema, ele vem da biologia mesmo, apesar de eu ter terminado meu ensino médio, já tem alguns aninhos aí, ele é um termo que está bastante na contemporaneidade. Ele quer dizer, diz respeito a um conjunto de comunidades bióticas e também fatores abióticos que exercem influência sobre essas comunidades bióticas aí, e levando sempre em consideração a região onde essas comunidades estão. Então, assim, quando a gente fala de ecossistema, o ambiente onde esse ecossistema está inserido é sempre importante. E quando a gente fala de ecossistema de inovação, não é diferente. Então, assim, a cidade onde ocorre aquele ecossistema de inovação é importante para que tudo flua bem entre os atores que compõem aquele ecossistema de inovação. Dito isso, muito se fala a respeito das smart cities, das cidades inteligentes e tudo mais, mas ainda é pouco difundido aqui no Brasil o termo de cidades criativas em relação às smart cities, né? Então, vamos lá, cidades criativas, que parada é essa, né? O termo cidade criativa, ele abraça muitas definições na literatura, ele não é visto como uma vertente única, assim. Não existem pecinhas de um quebra-cabeça para juntar e falar, ah, pronto, eu montei uma cidade criativa. Não é bem assim. Ou seja, não tem atualmente uma definição exata para dizer, ah, essa é uma cidade criativa e essa não. Mas é bastante comum dizer que as cidades criativas são aquelas onde a economia criativa, ou seja, aquela onde o empreendedorismo conta com capital intelectual, cultural e criativo, ele não tem só força, como ele tem uma perspectiva de crescimento. Então, assim, a economia criativa ela é alta e ela tem tendências a continuar crescendo, ela tem tendências a continuar se expandindo e ganhando força aí dentro do ambiente urbano. E aí que entra a Unesco, porque assim, embora esse termo tenha começado a ser discutido há uns 20 anos, ele ganhou relevância quando a Unesco criou a rede de cidades criativas, que tinha o objetivo de fomentar a cooperação entre as cidades que percebem na criatividade o principal insumo para um desenvolvimento urbano sustentável. Um pouco mais para frente a gente chega aí na rede da Unesco, mas antes disso a gente vai dar uma aprofundada nos princípios gerais, aí, nos conceitos mais gerais de cidades criativas mesmo. Esse termo, ele começou
a ser melhor difundido, quando o ativo principal das empresas, que antes elas eram fortemente industrializadas, manufaturadas, elas tinham aqueles processos fabris e tudo mais, que tinha bastante foco na produção, produzir mais era melhor, isso deu uma mudada. Então, assim, o que passou a ser o principal ativo dessas empresas começou a ser o conhecimento e a inovação, principalmente com a globalização, que entra em todos aqueles fatores que a gente já conhece. Então, assim, foi isso que começou a trazer competitividade para as empresas. A criatividade, então, ela passou a ser uma habilidade requerida das pessoas, porque as pessoas, quando elas têm criatividade, elas são capazes de enxergar mais a questão de solução de problemas, inovação e tudo mais. Então, assim, à medida que a criatividade passou a ser tão importante nos indivíduos, o que estimulava as pessoas a serem criativas, ou que atraía pessoas criativas, que já eram criativas, passou a ser objeto de foco. Então, assim, as cidades criativas passaram a ser objetos de foco. Então, assim, só para deixar claro alguns aspectos aí que a gente vai abordar, nós temos as cidades criativas, no âmbito mais abrangente, e a gente tem a rede de cidades criativas da Unesco. A rede de cidades criativas da Unesco são aquelas cidades criativas que submetem um plano de ação para integrar a rede e fazer parte de todos os seus benefícios e compromissos que tem aí. Mas as cidades criativas em si, esse conceito mais amplo, mais geral, ele já existe mesmo fora dessa rede. Então, uma cidade não precisa estar dentro da rede de cidades criativas da Unesco para ser considerada uma cidade criativa. E, inclusive, existiam antes dessa rede. Então, assim, eles são conceitos próximos, eles são conceitos que interagem, mas eles não são tão necessariamente unicamente ligados, assim. Então, vamos começar falando um pouco mais das origens das cidades criativas e do seu termo mais geral, e depois a gente aprofunda aí na rede de cidades criativas. Um dos precursores dos estudos sobre cidades criativas foi o Charles Landry. Eu acho que ele é visto na literatura como um dos, se não o maior estudioso nessa área aí das cidades criativas, e tem uma frase dele que eu acho que resume bastante o porquê das cidades criativas. Ele coloca assim: a cidade enfrenta uma crise crescente que não pode ser resolvida por uma atitude de conformidade. Crise crescente. Quando ele escreveu esse livro lá no ano de 2010, a cidade realmente enfrentava uma crise crescente. Hoje, se a gente for pegar, existem várias outras crises crescentes que as cidades estão enfrentando aí, principalmente nesse ano que a gente está. E o que ele quer dizer com isso, né? As cidades, elas estão tendo mais influência de mais fatores do que elas tinham antigamente. Hoje as coisas estão crescendo com um ritmo muito acelerado nas cidades. Por exemplo, um dos fatores que gera isso nas cidades é justamente o êxodo rural. A gente tem aí, com as novas tecnologias, houve a automação de muitos serviços, muitos processos que antes precisavam de pessoas lá no campo. Então essas pessoas começaram a migrar para as cidades em busca de novas oportunidades. E a tendência é que as pessoas continuem migrando para esses ambientes urbanos. Então, assim, isso vai ser crescente e as cidades precisam pensar em formas de abraçar isso de forma sustentável, porque senão, se elas se manterem na mesma, ou seja, chegando ali na frase do Landry, se elas continuarem com a atitude de conformidade, vai chegar um ponto em que a cidade não vai comportar todos esses fatores, todas essas complexidades que estão crescendo aí nos âmbitos urbanos envolvidos nela. Aí ele continua: ela deve abranger o desafio de conviver com a grande diversidade e diferença, abordar a agenda da sustentabilidade, repensar seu papel e finalidade para sobreviver bem em termos econômicos, culturais e sociais e administrar a crescente complexidade. Quando ele coloca aí uma grande diversidade e diferença, entra novamente no aspecto populacional, que quanto maior é a população, mais diversa ela é. Então, tem que lidar com desejos diferentes, escolhas diferentes, necessidades diferentes. Então, assim, a cidade, ela tem como papel, aliás, ela tem como dever abraçar essa diversidade, abraçar essa diferença, ser um espaço aí que consegue fazer com que essas pessoas diferentes, que tenham pontos de vista diferentes, enxerguem na cidade um ambiente harmônico, um ambiente que gere bem-estar nelas. Aí, ali embaixo, quando ele coloca que elas precisam sobreviver bem em termos econômicos, culturais e sociais, isso é muito importante. Na abordagem das cidades criativas, a cultura e o que é social
são pilares tão importantes quanto os econômicos. Inclusive, a interação entre esses pilares de forma eficaz e que gerem resultados é um dos principais pontos aí das cidades criativas. Quando a economia é equilibrada com a cultura e com os fatores sociais, a gente encontra um desenvolvimento urbano mais sustentável que acaba gerando também um desenvolvimento econômico maior. Aí ele termina com: essas são algumas das futuras prioridades para a criatividade, que precisa abordar os problemas que realmente importam em termos globais. Então, assim, ele traz a criatividade como uma característica que a gente tem que parar de enxergar com pequenez. A criatividade, ela tem um potencial muito intenso, muito grande, para a gente ficar usando ela só em pontos medianos. Não, a gente pode abraçar problemas globais, a gente pode abraçar soluções que a gente precisa ter com mais abrangência através da criatividade. E é nesse aspecto, justamente, que as cidades encontram uma forma de se desenvolverem de forma melhor através de serem cidades criativas. Então, assim, agora voltando um pouco no conceito da Unesco mesmo. O objetivo, quando a Unesco criou aí a rede de cidades criativas, ela tinha o objetivo de promover a cooperação com e entre as cidades que reconhecem a criatividade como um fator estratégico para o desenvolvimento urbano sustentável. Uma coisa que norteou bastante a Unesco foi a Agenda 2030 da ONU. Esse parágrafo que eu peguei aí, eles colocam uma questão do porquê. O porquê que a gente criou essa rede de cidades criativas. Eles colocam que eles identificam a cultura e a criatividade como alavancas essenciais para a ação nesse contexto da Agenda 2030. Aí, dando só uma pincelada no que é a Agenda 2030, ela é uma agenda que, com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente chama de ODS, que foi estipulado pela ONU para trazer melhorias em aspectos populacionais, em aspectos de prosperidade, em aspectos globais. Você encontra ali que tem uma ODS para erradicação da pobreza, tem outra ODS para igualdade de gênero. Então, assim, e principalmente, as cidades criativas abraçam 3 dessas ODS, que são essas que eu listei aí, que é promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos, e construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação, e tornar as cidades assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Então, assim, você pega a premissa aí da Unesco de a criatividade, enquanto uma característica transdisciplinar, ela pode ser usada como uma aliada para a evolução de todas essas ODS. E quando a gente fala de cidades criativas, a gente pega principalmente essas 3 ODS aí, principalmente essa 11 que tem relação às cidades, para tornar elas lugares que não só mais sustentáveis, mas que gerem bem-estar para a população também. Então, assim, quando uma cidade quer fazer parte da rede de cidades criativas, ela destaca algumas áreas da criatividade em que essa cidade pode basear o seu plano de ação. Então, a gente tem aí artes digitais, música, literatura, arte, artesanato, design, cinema e até mesmo gastronomia. A gente vai encontrar, inclusive, que gastronomia é uma área muito forte aqui no Brasil. A gente tem algumas cidades já que ingressaram na rede de cidades criativas da Unesco no campo de gastronomia. E é bastante interessante isso. Então, assim, quando as cidades elas ingressam nessa rede, elas se comprometem a seguir algumas ações. Elas têm o benefício da cooperação mútua entre elas e tudo mais, mas elas também procuram se nortear através de algumas ações. Eu peguei 3 aí que eu acredito que é importante trazer, que é desenvolver projetos, parcerias e iniciativas que integrem os setores públicos e privados e a sociedade civil. Aí, isso volta lá ao que eu falava no princípio a respeito de um ecossistema de inovação, que quando a gente tem um ecossistema de inovação, a gente precisa que esses atores do ecossistema de inovação interajam entre si, que eles tenham esse fluxo de conhecimento que seja capaz de gerar essa inovação naquele ambiente ali. Então, assim, quando uma cidade ingressa à rede de cidades criativas da Unesco e desenvolve projetos que integrem esses setores, acaba fortalecendo justamente o seu ecossistema de inovação. Uma outra coisa que a gente tem
é que elas se comprometem a desenvolver políticas e medidas para o desenvolvimento urbano sustentável, que aí entra lá no que o Landry trazia como uma preocupação no porquê das cidades criativas, que as complexidades da cidade estão crescendo, tá tendo fatores que está precisando lidar com mais intensidade do que antes, e a tendência disso é ficar mais forte, crescer cada vez mais. Então, assim, é muito importante pensar no desenvolvimento urbano sustentável. E também programas e redes de intercâmbio profissional e artístico, que é o que a gente valoriza, que é o que eles chamam de valorização dos talentos das pessoas, principalmente através da expressão de criatividade. Então, eu vou trazer aí algumas características das cidades criativas agora, alguns conceitos e alguns exemplos. É um pouco mais na abordagem do Landry, mas também norteados um pouco pelo que pauta a Unesco. São algumas características que são comumente associadas às cidades criativas, mas uma cidade criativa não precisa necessariamente ser intensamente, desenvolver intensamente ações em todas elas, mas são alguns princípios comumente associados aí às cidades criativas. O primeiro deles é a valorização dos recursos culturais em equilíbrio com o potencial de desenvolvimento econômico. Gente, isso é muito importante para uma cidade criativa, porque a gente pega aí que a criatividade ela está intrinsecamente ligada à cultura, de forma que a cultura em si ela pode ser considerada um combustível para os criativos. Eles se alimentam aí da cultura para ter essa propulsão da criatividade deles. Dessa forma, é essencial que a criatividade já aproveite aí os recursos culturais que ela tenha, gerando uma otimização capaz de inspirar a criatividade nas pessoas. Então, assim, pega que para promover totalmente a criatividade, precisamos pensar numa forma mais ampla em recursos e tirar proveito da história de lugares e de sua cultura. Em suma, esses aí são os recursos culturais que estão incorporados na criatividade e também nas aptidões e nos talentos das pessoas. Agora, quando ele traz que isso tem que estar em equilíbrio com o desenvolvimento econômico, isso é muito importante. Isso é o que ele chama de equilíbrio entre o velho e o novo. A cultura ela deve estar ligada à inovação, ela deve estar ligada ao desenvolvimento econômico de forma harmônica, eles não podem se anular. Hoje a gente pega aí que nos espaços urbanos, para ter maior aproveitamento, para ter mais desenvolvimento, às vezes os espaços urbanos acabam tomando conta de lugares históricos, lugares culturais. E o que traz para a gente as cidades criativas, aí, os estudos da cidade criativa? Que se houvesse uma harmonia entre esse desenvolvimento econômico e a história, a cultura e tudo mais, a gente teria um melhor aproveitamento, a gente teria um desenvolvimento urbano mais sustentável do que se a gente focasse só no desenvolvimento econômico em si. Então, assim, os recursos culturais e o desenvolvimento econômico, eles têm que andar de mãos dadas. Aí eu trago um exemplo que eu particularmente sou apaixonado. Esses aí é o exemplo dos bondinhos de Lisboa. Esses bondinhos aí, eles são a cara de Lisboa. Mas o que eles são, afinal? Eles são meios de transporte. Mas não só meios de transporte. Por conta da valorização cultural, eles viraram pontos turísticos. É praticamente impossível pesquisar sobre Lisboa sem encontrar a respeito desses bondinhos aí. Eles são até cartão postal, assim. Aí você pega, esses bondinhos estão circulando lá, até hoje você vê esses bondinhos, sendo que os primeiros bondes portugueses, eles começaram a circular em Lisboa em 1870 e alguma coisa. Então, assim, mas atualmente os que estão lá, eles foram da década de 30 e da década de 40. Então, hoje, embora a gente tenha aí meios de transporte mais eficazes que os bondinhos, mais rápidos, que abraçam mais pessoas, enfim, mais móveis e tudo mais, eles continuam extremamente valorizados culturalmente. E isso acaba impactando diretamente, inclusive, na economia de Lisboa, porque é praticamente obrigatório para os turistas fazer um passeio ali de bondinho. Você pisou em Lisboa, você tem que andar nesse bondinho aí, porque senão você não foi em Lisboa. Isso também entra em algo que é bastante importante aí na cidade, na teoria das cidades criativas e tudo mais, e por que valorizar os seus recursos culturais, que é o que a gente chama de DNA da cidade. Ou seja, o DNA são os seus recursos culturais e criativos que a tornam única,
desde a linguagem, por exemplo, que é uma coisa muito simples, até a história, que tem toda essa complexidade de anos de seculares, aí, de carga cultural. Então, assim, basicamente é todo esse background cultural da cidade que a tornam única. Isso é extremamente importante, porque as pessoas criativas, elas precisam ter um senso de pertencimento ao espaço ali, elas precisam ter um senso de pertencimento que elas se identificam. Então, assim, se você se identifica com o DNA de Lisboa, você pode ir para Londres, você pode ir para Barcelona, você pode vir aqui para o Brasil, ou até mesmo ir para cidades vizinhas de Lisboa mesmo, que seja. Mas é sempre em Lisboa onde você vai se sentir parte. Então, assim, é assim aonde os criativos vão querer estar, ou aonde vai atrair mais criativos que se identifiquem com aquele DNA ali, o DNA de Lisboa. Um exemplo mais próximo que a gente tem aqui a nós é o exemplo de Salvador, também conhecido como a capital da música. Salvador, na Bahia, tem um DNA muito criativo. Ela tem aquela característica que faz com que todo mundo já consiga ter uma imagem clara em mente quando a gente fala de Carnaval de Salvador. Já dá para visualizar aquelas ruas coloridas, aquelas pessoas com roupas, todas características e tudo mais, ocupando os espaços das ruas. Então, assim, ao promover a cultura de Salvador como um dos principais insumos na economia, além de fortalecer ali a cultura local, existe toda uma promoção internacional da cidade para o turismo e a atração de investimentos no segmento da economia criativa em si, que é aquela economia baseada nos recursos culturais e criativos e tudo mais. Então, assim, é muito lucrativo para Salvador ser uma cidade criativa. Inclusive, ela é uma cidade criativa que ingressou na rede da Unesco, que eu comentei com vocês, justamente no segmento de música. Da mesma forma, a gente tem aí também Belém como uma das cidades criativas que ingressou à rede da Unesco na área da gastronomia. Isso é muito forte por lá. Eu tenho um amigo que eu não sei muito bem do que se trata, mas ele diz que quem nunca comeu pato com tucupi de Belém não tem local de fala para opinar sobre nenhuma outra comida. O tucupi, inclusive, é vendido naquelas garrafas ali, e basicamente todo mundo em Belém tem que ter esse tucupi em casa. Então, ou seja, tem esse DNA gastronômico aí da capital do Pará. Confesso que eu sou super curioso depois que ele falou isso, depois que eu pesquisei um pouco mais sobre o tucupi, para experimentar. Então, assim, pega o meu interesse, você já vê que isso acaba gerando uma curiosidade nas pessoas e um interesse que gera um desenvolvimento econômico justamente através da valorização cultural da gastronomia. Então, a lição que fica a respeito dessa característica das cidades criativas é que uma cidade criativa valoriza a sua cultura. Não, ela não crê que o desenvolvimento econômico ele tem que ser independente se você não levar em consideração os seus recursos históricos, culturais e a economia criativa em si também. Então, eu quero que vocês coloquem aí no chat depois. Eu nem estou dando muita olhada por aqui. Para vocês coloquem o que vocês consideram o DNA da cidade de vocês aí, ou do último lugar onde vocês foram. Eu sou muito curioso para saber o que as pessoas consideram o DNA da cidade, o que elas acham que torna a cidade delas única. Então, depois eu vou dar uma lida aí e vou ficar curioso para ver a resposta de vocês. Prosseguindo, uma outra característica que é comumente associada às cidades criativas são as políticas públicas transdisciplinares. Como eu falei quando eu estava explicando sobre as ODS, a criatividade ela é um fator transdisciplinar, então ela abraça muitas áreas. Óbvio que alguns profissionais eles têm que ser mais criativos que outros, mas em todas as áreas de atuação a criatividade pode ser uma aliada. O que isso quer dizer? Quer dizer que, embora existam profissionais que usem a criatividade como matéria-prima mesmo, que são, por exemplo, os músicos, os designers, os cineastas e tudo mais, todas as profissões que possuem mentes criativas, elas acabam gerando mais inovação, e lidando melhor com a solução de problemas, e lidando melhor com outras coisas. Então, assim, a criatividade ela é transdisciplinar, ela não é necessariamente para a classe criativa, e é importante que existam políticas públicas transdisciplinares a respeito da criatividade nas cidades criativas. Aqui tem um exemplo, até bastante conhecido, que é em Lancashire, na Inglaterra. Lancashire é uma cidade que, apesar de ter uma paisagem natural muito bonita, não havia muito movimento lá, porque tinha um vento muito frio e muito cortante e muito constante, então, assim, até mesmo os ingleses se incomodavam com aquele vento frio ali, e ninguém ia.
Então, o prefeito, cansado dessa situação, ele lançou um desafio lá para todos arquitetos, designers, artistas, tudo mais, dizendo que eles deveriam fazer algo que resolvesse o problema do vento aí em Lancashire. Não tinha como fazer parar de ventar, né? Ninguém tinha, não tem, apesar de ter a criatividade, ninguém tem essa habilidade tão avançada assim. Então, não dava para pôr cidade numa bolha também. O que foi feito para resolver esse problema? Foram feitas esculturas que aproveitavam o vento para criar sons musicais, ou seja, a criatividade ela não só solucionou o problema, como ela transformou o problema em algo bom. Eu vou correr aqui que meu tempo está curto. E ela deu um novo significado ali para aquele evento. Hoje a cidade que não tinha ninguém, ela atrai mais de 30 mil turistas por mês, então você pega aí que a criatividade ela foi usada para dar uma alavancada e ela pegou o problema e deu um novo significado para ele. Uma outra coisa que tem muito forte nas cidades criativas é a participação cidadã. Uma cidade criativa incentiva a participação cidadã. A gente pega que a participação cidadã ela é histórica, a gente tinha aqueles conselhos antigamente, eu concordo, eu não concordo, tudo mais, e que as pessoas se reuniam para debater e tudo mais. Hoje a participação cidadã ela é regulamentada por leis e tudo mais, então ela está bem mais estruturada, e é importante que o cidadão participe ativamente aí das escolhas da sua cidade, não só por conta de garantir que os seus direitos, mas porque quando ele participa, ele acaba gerando um ambiente que seja um ambiente com o qual ele vai conseguir se identificar mais. Aí uma outra característica, os incentivos à criatividade, a infraestrutura criativa, um estado mental favorável à criatividade que promove ideias. Então, assim, a gente pega que todos os espaços que forem possíveis, espaços urbanos, de ter essas expressões criativas, vão ser incentivados numa cidade criativa. E eu gosto de trazer esse exemplo aqui, que é em Zollern, Essen, na Alemanha, que essa cidade, ela já foi considerada um grande polo ali ela era a maior mina de carvão da Europa. Então, assim, o que esse Koolhaas, que foi quem desenvolveu essa escada, fez? Como não fazia mais sentido para ter uma fornalha acesa ali, ele trouxe esse resgate cultural e precisava de luzes na escada, ele criou escadas que lembravam a forja do aço. Então, assim, para mim isso foi genial, porque ele trouxe a valorização da cultura, ele trouxe um impulso econômico que as pessoas ficaram mais curiosas a conhecer aquilo ali, e também desenvolveu uma infraestrutura criativa. Então, para mim foi genial, principalmente por conta dele pegar esse valor histórico, que já é uma coisa meio abstrata, e trazer de novo. Isso, inclusive, contribuiu para intensificar o DNA daquela região ali. E aqui, mais uma vez, Lisboa, são as artes do Arthur Bordalo lá em Lisboa. Eu trouxe essa arte de rua especificamente porque ela tem uma consciência. Ele pega lixos e constrói essas artes dele aí, e ele não faz com animais por acaso. Ele coloca aí que ele está construindo animais com aquilo que destrói os animais, ou seja, ele pega lixo e transforma nos animais para trazer essa consciência, para trazer uma reflexão a respeito da sustentabilidade. Tem uma frase do Papa João Paulo a respeito de arte aí que eu queria colocar para vocês, mas eu estou chegando no final, então eu vou dar uma apressada. Aqui tem algumas referências e indicações para quem quiser conhecer mais do assunto. É o livro do Charles Landry e uma revista da Estação Via, que é um grupo de pesquisa lá da UFSC. E aqui tem outras referências, quem quiser conhecer mais depois de como que eu peguei e produzi o meu material aí. E é isso aí, galera. Eu não sei se eu tenho tempo para pergunta ou não, mas acredito que sobre cidades criativas é isso. Opa, deu uma travada aí. Conseguem me ouvir ainda? Ok, a Rafaela está colocando aqui que ela é de Cuiabá e com certeza o DNA da cidade é a gastronomia. Ir em Cuiabá e não comer peixe não tem lugar de fala também. Bacana, Rafaela. Então é isso, galera. Eu vou colocar aqui nos comentários também. Me sigam no LinkedIn se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem debater mais a respeito do tema aí. Deixa eu ver, vocês acham que uma empresa mais sustentável é uma forma de se diferenciar dos concorrentes? Então, Ana Beatriz, com certeza,
você pega aí que a preocupação com a sustentabilidade, ela está muito em alta, e hoje as pessoas prestam mais atenção nisso do que antigamente, né? Então, assim, eu, pelo menos, procuro bastante saber a reputação das empresas aí, e acredito que não é só comigo. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês aí. Quem tiver dúvida pode me encontrar lá nas redes sociais que eu coloquei anteriormente. E vamos debater sobre o tema aí. Espero que tenha agregado para vocês, assim como agregou bastante a mim. Valeu!